Então isso aqui foi da aula passada. A gente definiu o que nós chamamos de diferenças divididas. Que aí a gente utiliza o nome da função, só que em vez de colocar um parêntese, a gente coloca um colchete. E aí, nesse colchete aqui, você pode ter um ou mais valores. Então, se você tiver apenas um único valor, então esse operador aqui desse valor vai ser o próprio valor da função no x0. Isso aqui seria o operador de ordem zero. Agora, se eu tiver dois elementos aqui entre os colchetes, então a gente define isso aqui utilizando a definição para um único elemento, que vai ser o operador desse daqui menos o operador desse daqui dividido pela diferença do último pelo primeiro. E aí, quando agora para definir com 3 valores aqui, você vai eliminar o primeiro, aí pega os restantes e bota aqui, ó. Aí depois você elimina o último e aí pega o que sobrou e bota aqui, ó. Então você faz essa diferença e divide aqui embaixo pelo último menos o primeiro. Aí esse seria o de ordem 2. Aí o de ordem 3 é o mesmo princípio, o mesmo raciocínio. Você elimina esse primeiro aqui, pega esses 3, ó, e bota aqui. Aí depois você elimina o último, pega esses 3 aqui e bota aqui. E aí depois você divide tudo pelo último menos o primeiro. E assim sucessivamente. Quando você tiver aqui com n mais um elemento, se você tiver aqui do x0 até o xn, aí você vai eliminar o primeiro aqui, pega o restante aqui e bota aqui. Aí menos, aí você elimina o último, pega o que sobrou aqui e bota aqui. Aí depois você faz o último menos o primeiro. Tranquilo essa definição? E aí você consegue montar esse esquema aí, que é o seguinte. Primeiro você tem os pontos x0, x1, x2, x3, até o xn. Aí você tem aqui as ordens, ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem 3, até a ordem n. Aí primeiro você define os de ordem 0. Que aí você vai ter aqui, esse carinha aqui, vai ser o próprio f de x0, esse daqui o próprio f de x1, e assim por diante, até o f de xn. Então, o de ordem 0 é trivial de você calcular. Aí depois você define os de ordem 1. Como é que você vai definir? Esse carinha daqui
vai ser esse menos esse dividido por esse menos esse. Esse carinha daqui vai ser esse menos esse dividido por esse menos esse. E assim por diante. Ó. Esse carinha daqui vai ser esse menos esse dividido por esse menos esse. Tranquilo? Aí depois que você definiu todos de ordem 1, aí vocês vão para o de ordem 2. Esse carinha daqui, o que ele vai ser? Ele vai ser esse menos esse dividido por esse menos esse. Perceberam aí a lógica? Aí, esse carinha daqui vai ser esse menos esse dividido por esse menos esse. E assim por diante. Uma vez que você definiu todos de ordem 2, aí vai para de ordem 3. Então, esse daqui vai ser igual a esse menos esse dividido por esse menos esse. Esse daqui vai ser esse menos esse dividido por esse menos esse. Então, esse esquemazinho aí é muito útil na hora que você precisa calcular esses operadores aí. E a gente vai ver isso no próximo exemplo. Então aqui nós temos valores de x e os valores que a função assume nesses valores de x. E a gente vai querer construir uma tabela parecida com essa para esses valores que foi dado da função. Então, o primeiro passo é você criar a primeira coluna, que é a coluna dos valores de x. E aí você vai colocar todos os valores que você tem aqui, ó. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Beleza. Aí depois você vai criar a coluna da ordem 0. Aí o que vai ser a coluna da ordem 0? Simplesmente você vai copiar isso daqui, ó. Aqui eu tenho 1, 1, 0, menos 1, menos 2. 1, 1,
0, menos 1, menos 2. Até aqui, trivial, né? Aí o próximo passo vai ser você fazer a coluna da ordem 1. Como é que vai ser? Esse menos esse dividido por esse menos esse. Só que esse menos esse já vai dar 0. Então, dividido por qualquer coisa, vai dar 0. Então, aqui eu vou ter um 0. Agora eu faço esse menos esse, que vai dar menos 1, dividido por esse menos esse, que dá 1. Então, menos 1 sobre 1 vai dar menos 1. Agora, vamos fazer esse menos esse, que vai dar menos 1, dividido por esse menos esse, que vai dar 1. Então, menos 1 sobre 1 vai dar menos 1. Aí agora eu faço esse menos esse, que vai dar menos 2 menos menos 1, vai ficar menos 2 mais 1, que vai dar menos 1. E aí, menos 1 dividido por 3 menos 2 vai dar menos 1. Tranquilo? Então agora vamos para a coluna de ordem 2. Então aqui você vai fazer esse menos esse, que vai dar menos 1, dividido por esse menos esse, que vai dar 2. Então vai ficar menos 1 dividido por 2 vai dar menos meio. Agora você vai fazer esse menos esse, vai dar 0. Então eu nem preciso me preocupar em saber por quem é que vai dividir ele, porque 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então eu só, se esse menos esse já deu 0, eu já coloco 0 como resultado aqui. A mesma coisa aqui, ó. Menos 1 menos menos 1 vai dar 0. Então também coloco 0 aqui. Nem me preocupo em fazer isso menos isso e dividir o 0 por isso, porque vai dar 0. Então agora vamos para a coluna de ordem 3. Então vai ser esse menos esse, vai dar meio. Então meio dividido por quem? Então eu vou seguir aqui, né? O 2 e o menos 1. Então eu vou fazer meio dividido por 2 menos menos 1 vai dar 3. Então eu vou ter meio dividido por 3, que vai dar 1/6. E agora eu vou ter aqui 0 menos 0 vai dar 0. Então não vou nem me preocupar em fazer isso menos isso. Então, isso aqui vai dar 0. Agora, finalmente, a última coluna, que vai ser a de ordem 4. Vai ser simplesmente esse menos esse, que vai dar menos 1/6. Menos 1/6, dividido por... E aí agora eu vou fazer esse menos esse, que vai dar 4. E isso dá menos 1 sobre 24. Alguma dúvida na construção dessa tabela? Pode parar. Calcular de ordem 4, você vai fazer basicamente só os dois de ordem 3. Mas para poder calcular cada um de ordem 3, você tem que calcular os de ordem 2 e assim por diante. De qualquer forma, é algo recursivo, você não tem para onde correr. Sim. Tipo assim, se aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos.
Então eu posso ir até ordem 4. Se tiver 20 elementos, se eu tiver 21 elementos, então isso aqui iria até a ordem 20, coluna. Aí na ordem 20 ia ter somente um único valor. Então assim, se você quisesse, se eu perguntasse somente o operador lá com os 21 elementos, você teria que calcular toda essa tabela, ordem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até para chegar na ordem 20. Então, a diferença de divididas, elas satisfazem a seguinte propriedade. Ela é simétrica nos argumentos. Ou seja, mesmo se você calculou isso daqui, e aí você troca algum deles de lugar, ou vários deles de lugar, se você faz uma permutação aqui qualquer desses elementos, mas continua com os mesmos elementos, o valor resultante vai ser o mesmo. Então, não importa a ordem com que você coloca os elementos aqui.
Então, como exemplo, ó, se você tem dois elementos, então você só consegue fazer essa permutação aqui. E aí, ao fazer a permutação, você permanece com o mesmo valor. E para cá igual a 2, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 permutações possíveis que você pode fazer com esses valores aqui dentro do colchete. E para qualquer permutação, você vai obter o mesmo valor que o f de x0, x1, x2. Então agora, se a gente abrir um parênteses para poder definir esses operadores, agora a gente vai usar esses operadores para poder, vamos usar esses operadores para poder calcular o polinômio interpolador. E aí a gente vai chamar esse método de calcular esse polinômio de forma de Newton para o polinômio interpolador. Beleza, então digamos que eu tenho uma função f, que ela é contínua e tem várias derivadas contínuas também. E vamos pegar aqui os pontos x0, x1, x2 até xn, então você tem n mais 1 pontos, e vamos assumir que você já ordenou esses pontos numa ordem crescente, e aí o menor de todos aqui você chama de A, e o maior de todos você chama de B. Então você tem um intervalo de A até B, e todos os valores x0, x1 até xn, eles estão nesse intervalo AB, sendo x0 e xn os extremos desse intervalo. E aí, nós vamos definir o polinômio interpolador de forma recursiva. O que isso quer dizer? Primeiro, a gente vai definir o polinômio que interpola apenas um único ponto, que é o ponto x0, f de x0. Aí depois definiremos
o, o polinômio interpolador que interpola dois pontos, que vai ser os pontos x1, melhor, x0, f de x0, x1, f de x1. Próximo passo, definir o polinômio interpolador que interpola os três primeiros pontos. Então, você vai ter o polinômio que interpola x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2. E assim por diante. Vamos repetir esse processo até chegarmos no polinômio interpolador que interpola todos os pontos. x0, f de x0, x1, f de x1, reticência, xn, f de xn. Então esse vai ser o nosso procedimento. Então, para começar, seja P0 de x o polinômio de grau zero que interpola f de x em x igual a x0. Então, um polinômio de grau zero, ele é uma função constante. E aí, se eu quero uma função constante que interpola um ponto, tem que ser uma constante, uma reta, né, que passa exatamente por esse ponto. Então, vai ser a função constante Então, o P0 de x, ele vai ser a constante f de x0, que, por sua vez, é justamente o operador em x0. Beleza, né? Interpolar um único ponto é a coisa mais trivial do mundo.
Então, olha só o que vamos fazer agora. Você tem um intervalo AB, lembrando que A é igual ao x0. E aí, imagina que você tenha um x nesse intervalo aqui, sendo que o x ele não pode ser esse A, ele é um valor maior do que A. Está nesse intervalo, mas é maior do que A. Então, x é diferente de x0. Então, o operador de x0x, o que vai ser? Pela definição, né, vai ser o operador de x menos o operador de x0 dividido por x menos x0. Mas isso aqui, você sabe que é igual a f de x menos f de x0 sobre x menos x0. E só nisso aí, ó, vocês devem ter percebido que aqui eu falei que a gente tem que ter as derivadas contínuas, etc. Mas por que isso é necessário? Porque, por exemplo, aqui, isso aqui eu preciso que isso aqui esteja bem definido para todo x. E quando o x ele vai tendendo ao x0, isso aqui vai justamente convergir para a derivada da função f no ponto x0. Tá, beleza. Agora eu tenho então que isso aqui é igual a isso daqui. Aí podemos passar isso daqui para cá multiplicando, iremos obter que x menos x0 vezes f de x0x é igual a f de x menos f de x0. E aí nós podemos isolar o f de x, e com isso a gente vai obter que o f de x é igual a o f de x0, que vai passar para o outro lado positivo, mais x menos x0 multiplicado por f de x0x. E essa parcelinha aqui, a gente vai chamar isso aqui, a gente vai dar um nome para isso, de E0 de x. E observe que isso aqui é justamente o nosso P0 de x. Ou seja, a gente interpolou a função f em um único ponto, que vai ser justamente essa constante daqui. E aí, agora eu percebi que a função f de x, ela é igual a esse polinômio P0 de x, mais um certo valor. Então, esse valor daqui é o erro que a gente comete ao aproximar a função f de x por P0 de x. Então, aqui a gente conseguiu calcular o erro que a gente comete. E observe que, se eu calculo o f de x0, esse e de x0 aqui vai ser zero, porque eu vou ter aqui x0 menos x0 vai dar zero, e seja lá qual for esse valor, multiplicado por zero vai dar zero. Então, vai dar zero, e aí a função f vai coincidir com o P0 no ponto x0. Mas se o x é diferente do x0, então provavelmente o f de x vai ser diferente do P0 de x. Mas aí você tem agora esse erro aqui para poder compensar essa diferença. E aí, se você quiser, você pode isolar esse erro aí, né? O E0 de x, ele vai ser igual a f de x menos o P0 de x, que, por sua vez, é igual a o que a gente já falou ali em cima, né? Que é x menos x0
vezes f x0, x. Então, basicamente, isso aqui é essa equação aqui de cima. E aí eu só meio que defini que essa expressão daqui eu estou chamando de E0 de x. Beleza, então construímos o nosso P0 de x. Agora vamos fazer algo parecido para construir o nosso P1 de x. Então vamos construir agora o polinômio que interpola f nos pontos x0 e x1. Então agora vamos trabalhar com o operador em x0, x1 e x. Então, aqui a gente quer que o x seja diferente de x1. Olha só, você lembra que eu falei que esse operador aqui, ele é simétrico, né? Então eu posso trocar a ordem desse com esse daqui. Na verdade, o x tem que ser diferente do x0 e do x1. Então, isso aqui a gente pode trocar a ordem disso aqui com isso. E aí eu vou ficar com f de x1, x0 e x. E pela definição recursiva, né, isso aqui é igual a gente elimina esse, escreve o f x0x menos, e agora a gente ignora o x e escreve f x1 x0. Beleza. Tudo isso dividido pelo último menos o primeiro. X menos x1. Mas quem é a definição desse carinha daqui? Então isso aqui vai ser igual a... Então esse carinha daqui, ele é f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Então é só substituir isso daqui por isso. E aí eu vou repetir o restante agora. Então menos f x1 x0 dividido por x menos x1. Ou melhor, quer dizer, isso aqui ainda não. É tudo isso, na verdade, né? Dividido por x menos x1. Beleza. Aí agora a gente consegue juntar esses dois aqui. E aí vamos ficar com f de x menos f de x0 menos x menos x0
vezes f de x1, x0. Então aqui eu só tirei o MMC, né? Então agora isso aqui é dividido por x menos x0 multiplicado por x menos x1. Então, isso daqui é igual a isso daqui. E aí a gente pode passar isso daqui para cá multiplicando. E aí a gente obtém que você obtém que x menos x0 multiplicado por x menos x1 vezes o f de x0, x1, x. Então isso aqui, passo para cá multiplicando. Isso aqui vai ser igual ao que sobrou aqui no numerador. F de x menos f de x0 menos x menos x0 vezes f de x1, x0. E aí agora a gente vai isolar o f de x. Então o f de x é igual a f de x0 mais x menos x0 multiplicado por f de x1, x0 mais x menos x0 vezes x menos x1 vezes f de x0, x1 e x. E aí aqui, o que a gente tem aqui? Isso aqui vai ser justamente o nosso P1 de x. E isso daqui vai ser o nosso erro 1 de x. Aí você consegue verificar facilmente que esse polinômio aqui, ele é um polinômio de grau 1 e ele interpola a função f nos pontos x0 e x1. Então isso aqui vai ser o erro que você comete ao aproximar o f de x por P1 de x. Então, em resumo, que a gente fez até agora aqui, a gente encontrou o P1 de x igual a f de x0 mais x menos x0 vezes o operador f de x0, x1. E aí, isso aqui, vocês observam que isso aqui é o P0 de x. E isso daqui, ele é o que a gente vai chamar, a gente vai dar um nome para isso aqui, o nome Q1 de x. E nós também obtivemos um erro 1 de x, que é x0, melhor, x menos x0, vezes x menos x1, vezes o operador f de x0, x1 e x.
E novamente observe que esse erro aqui no x0 ou no x1, isso aqui vai dar zero, porque se eu botar x0 aqui, isso aqui vai zerar. Se eu botar o x1 aqui no lugar do x, isso aqui vai zerar. Então, o E1 em x0 e x1 é igual a zero, ou seja, você, nesse polinômio, ao aproximar f nesses pontos x0 e x1, o seu erro é zero, você não comete erro nenhum. Afinal de contas, essa é justamente a ideia do polinômio interpolador. Agora, se você aproximar a função f num valor x que é diferente de x0 e x1, aí tanto isso quanto isso vai ser diferente de zero, e aí esse erro vai depender muito da distância de x para x0 e x1, e vai depender também desse operador aqui, se vai ser algo muito grande ou não. Então esse vai ser o erro que você vai cometer ao aproximar a função f pelo polinômio P1 de x. Então, prosseguindo, vamos fazer agora o P3. Tudo isso é para vocês entenderem a ideia geral, para a gente encontrar um padrão, para a gente conseguir definir, tá, beleza, então, como é que a gente define o polinômio PK de x? Então, você vai ver que você vai encontrar uma formulazinha que você vai usar o anterior para poder encontrar, você vai utilizar o PK menos 1 para poder utilizar o PK, para poder calcular o PK. Então agora para o P2 a gente vai começar trabalhando com o f de x0, x1, x2 e x, onde x é um valor no intervalo AB, com x diferente de x0, x1 e x2. Então a gente vai começar permutando isso aqui. Como é que vai ser a permutação? Você vai pegar o último valor aqui antes do x e vai jogar ele para o começo. Lembra que aqui, ó, anteriormente, a gente pegou o último valor aqui antes do x e jogou para o começo. Ó. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar agora aqui o último valor antes do x, x2, e jogar para o começo. Então, pela propriedade de simetria do operador, a gente tem que isso aqui vai ser igual a f de x2, x0, x1, x. E pela definição recursiva do operador, isso aqui é igual a f de pensar aqui numa coisa. Oi? Eu tô pensando aqui.
Vai precisar que seja esse mesmo. Eu só estou tentando lembrar aqui da regrinha que se aplica a todos os casos. Mas vai ser isso aí que você falou mesmo. Na verdade, eu quero o seguinte, ó. Vamos olhar aqui de volta. Aqui no final das contas a gente trabalhou com esse f x1, x0, x. Então o meu objetivo é colocar o x2 aqui no início e que o restante esteja justamente na ordem que a gente trabalhou aqui, ó. Então x1, x0 e x. Então isso aqui vai ser... Eu vou colocar o x2 primeiro. E aí depois eu vou escrever o restante na ordem que apareceu aqui em cima. x1, x0 e x. Melhor, aqui é x2, né? x2, x1, x0 e x. Beleza. E aí, pela definição, isso daqui, pela definição, definição recursiva, isso aqui vai ser, eu vou ignorar o x2 e vou escrever o f de x1, x0 e x. F de x1, x0 e x. Menos, agora eu ignoro o x e escrevo x2, x1, x0. x2, x1 e x0. Só que aqui a gente já viu que esse f de x1, x0, x, que é o que eu tenho x1, x0, x. Ah tá, isso aqui é dividido por, só colocar aqui rapidinho, o x menos o x2. Beleza. Só que essa parte daqui a gente já meio que trabalhou com ele antes, que é o que está aqui, e isso é igual a essa expressão daqui. Então eu vou copiar isso daqui. Então isso aqui tudo é isso daqui. E aí menos o f de x2, x1, x0 sobre
x menos x2. E aí a gente vai tirar o MMC aqui, juntar isso aqui tudo, e a gente vai obter que isso aqui é igual a f de x menos f de x0 menos x menos x0 vezes f de x1, x0 menos, aí agora isso aqui multiplicado com isso. X menos x0 vezes x menos x1 vezes f de x2, x1, x0. E aí, tudo isso dividido por isso aqui vezes isso. Então, vou ter x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então, a gente agora obteve que isso daqui é igual a isso daqui. Então, agora eu vou passar isso aqui para o lado de lá multiplicando, e o objetivo vai ser isolar esse f aqui. Então, com isso a gente consegue obter que o f de x é igual a... Então, eu vou começar escrevendo esses carinhas aqui com sinal positivo. F de x0 mais x menos x0 vezes o operador f de x1, x0 eu vou até trocar a ordem disso aqui, ó, poder, já que o operador ele é simétrico, então eu posso escrever x0, x1. 0x1 mais x menos x0 vezes x menos x1. E também eu vou escrever isso aqui também na ordem que eu quero, que é f de x2, ou melhor, x0, x1, x2. Beleza? E aí, mais isso daqui multiplicado por isso daqui. Mais, então eu vou colocar aqui x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 multiplicado por isso daqui. F de x0, x1, x2, x. F de x0, x0, x1, x2, x. x0, x1, x2, x. Na verdade, eu fiquei confuso sobre isso aqui, né? Mas só que aqui não importa a ordem que vai aparecer aqui, né? Porque no final das contas eu vou ter esses três aparecendo aqui e não importa se é x0, x1, x ou se é x1, x0, x, porque isso aqui vai dar o mesmo valor. Então, na verdade, o que importa apenas é você pegar esse carinha aqui que vem logo antes do x e fazer com que ele apareça primeiro. Que aí, para você fazer essa separação daqui. E aqui embaixo você tem o x menos o x2. Então, realmente, essa ordem aqui não importa, não. E aí, ó, observa que o que nós temos aqui é justamente o nosso P1 de x. E aí isso daqui nós vamos chamar de Q2 de x.
E esse de cá, nós vamos chamar de E2 de x. Então, o nosso polinômio P2 de x vai ser igual ao nosso P1 de x mais o Q2 de x. E aí vocês observam que esses polinômios aqui, se eu colocar aqui x0, x1 ou x2 no lugar do x, ele vai coincidir com a nossa f desse valor que você vai colocar. F de x0, f de x1, f de x2. Então, de fato, isso aqui, né, claramente é um polinômio de grau menor ou igual que 2, que é que, né, se por um acaso ele tiver o grau 2, esse grau ele vai aparecer daqui, ó, desse x vezes esse x. E ele coincide com a função f nos pontos desejados. Então, de fato, esse é o único polinômio que existe. Então, nós encontramos ele. E aqui nós obtivemos o erro que a gente comete ao aproximar a função f por esse polinômio de grau menor ou igual do que 2, que interpola esses três primeiros pontos. Então, eu acho que já deu para poder perceber um certo padrão aí, né? Então, observamos que assim como para P1 de x e P2 de x, PK de x vai ser igual a o PK-1 de x mais um certo QK de x, onde QK de x é um polinômio de grau menor ou igual a K. E aí a gente tem uma formulazinha para esse QK de x. QK de x vai ser igual a x menos x0, x menos x1, reticência, até x menos xk menos 1. Tudo isso multiplicado por f de x0, x1, x2 até xk. Então, na verdade, esse QK de x, ou ele vai ser um polinômio de grau k, ou ele vai ser zero. Porque observe que isso aqui, né, essa parte daqui é um polinômio de grau exatamente k, isso não tem dúvida. Já que você está multiplicando aqui, fazendo um produto de exatamente uma quantidade k de monômios. E isso aqui é uma constante. A questão toda é se essa constante aqui ela é zero ou ela é diferente de zero. Se essa constante for zero, então o QK de x vai ser igual a zero. E se essa constante aqui ela for
essa constante ela for diferente de zero, então isso aqui claramente é um polinômio de grau exatamente k. Na verdade, ele é um polinômio de grau exatamente igual a k ou ele é zero. E aí, a gente consegue calcular o erro que a gente comete ao aproximar a função f por esse polinômio pk de x, que vai ser ek de x igual a x menos x0, x menos x1, reticência até o x menos xk, vezes o f de x0, x1 até xk e mais o x. E aí, com isso a gente consegue definir, a gente vai meio que vai construindo passo a passo até chegar no polinômio de grau n, que é o que a gente realmente está querendo. Então, logo, Pn de x vai ser igual a f de x0 mais x menos x0 multiplicado por f de x0, x1 mais x menos x0 vezes x menos x1 multiplicado por f de x0, x1, x2, mais, e assim por diante, até chegar no x menos x0 vezes x menos x1, reticência, vezes x menos xn menos 1, vezes o f de x0, x1, reticência, até o xn. E aí é muito interessante de você, aqui você poderia expandir o seu esses produtos aqui, né, e encontrar uma forma mais compacta, mas para métodos numéricos, para poder o computador calcular, é mais fácil você deixar do jeito que está aqui, que aí você vai evitar calcular potências e que vai dificultar um pouco as coisas. Oi? Não, então, mas esse X ele só aparece apenas no erro, sabe? Que aqui é só apenas no erro. Tipo, aqui, ó, você vê aqui no o QK de X, ó, ele não tem um X aqui. E aí, ao tentar aproximar a função f de x por esse polinômio Pn de x, o erro que você vai cometer é dado por eu vou só apagar o K aqui. E botar o N. Então,
X a gente não encontra ele. Então, na verdade, você não tem como encontrar ele normalmente, porque, assim, a não ser que você conheça a função f, que basicamente, assim, ou você poderia calcular usando essa fórmula, ou simplesmente você calcula o f de x, calcula o pn de x e faz um menos o outro. Mas porque para você calcular esse operador daqui, você precisava saber o valor da função no ponto x. Então, assim, normalmente esse erro aqui, ele é mais para um tratamento teórico e de você meio que provar algumas coisas sobre esse resultado. Tipo assim, você pode, de repente, falar assim, se a função f satisfazer certas propriedades, então esse erro que você vai cometer ao aproximar a função pelo polinômio interpolador vai ser de no máximo tanto, vai ser limitado e tal. Então, ele serve mais para esse tratamento teórico. Para você estudar esse erro. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então agora vamos tentar clarear um pouquinho as coisas com um exemplo, né? Porque aqui até agora foi um bocado de conta, um bocado de expressão. Então talvez a gente pegar um exemplo bonitinho, pequeno, a gente consiga absorver melhor essas ideias. Então a gente vai pegar aqui uma função f de x. A gente conhece ela avaliada no -1, 0 e no 2. E aí o f de x é igual... O f de -1 é igual a 4, o f de 0 é igual a 1, o f de 2 é igual a -1. Essa função aqui a gente já trabalhou com ela em outras aulas, usando o método de Lagrange, a forma de Lagrange, e também usando a resolução do sistema linear para poder encontrar o polinômio. E a gente vai ver que, usando esse método, a gente também vai conseguir chegar no mesmo lugar. E uma coisa interessante, antes de falar no exemplo, deixa eu tirar isso daqui. Vou botar aqui embaixo. Que é o seguinte. A fim de tentar otimizar um pouquinho as contas que o computador faz, você consegue reescrever isso daqui da seguinte forma. Pn de x vai ser igual a... Aí beleza, o f de x0 mais... Aí observe que em todos os termos aparece o x menos x0. Com exceção daqui, o x menos x0 aparece em todos os outros termos. Então você pode colocar ele em evidência. Esse aqui vai ser igual a x menos x0. Aí você vai abrir aqui um parêntese. E aí você vai escrever o restante. Que aí vai ser o f de x0, x1. Mais. E aí você colocaria todos os outros aqui sem escrever esse x menos x0. Mas observe que todos os outros que sobraram, ele vai ter o x menos x1. X menos x1, x menos x1. Então aqui, novamente, eu posso colocar o x menos x1 em evidência. E aí eu vou abrir um novo parêntese e vou escrever o restante, que é o f de x0, x1, x2. O f de x0, x1, x2, mais... E aí eu ia escrever todo
o restante, mas aí você observa que esse restante também o x menos x2 vai aparecer em todos. Então você colocaria novamente o x menos x2 em evidência, e aí você abriria um outro parêntese, escreveria o f de x0, x1, x2, x3, mais, e aí você prosseguiria com essas abertura de parênteses, você vai abrir vários parênteses aí. E aí o último aqui seria, deixa eu pensar aqui. Oi? Tá, bora escrever isso daí. Então eu vou ter o x menos xn menos 1, aí vezes, aí você abre um parêntese, e aí você vai ter o f de... Deixa eu ver. Não, primeiro eu vou fazer o menos 2, e aí eu vou abrir um parêntese, e aí eu vou fazer o f de pensar aqui, x0, reticência até o xn menos 1, mais o x menos xn menos 1 vezes o f de x0, reticência até o xn. E aí agora eu sairia fechando todos os parênteses que eu abri lá no começo. Então, basicamente, como é que o computador ele iria calcular o Pn de x? Ele começaria calculando essa parte daqui, ó. Ele calcularia isso aqui mais isso vezes isso. Aí depois que ele calculasse isso, ele pegaria esse resultado, multiplicaria por isso, e aí somaria uma outra constante, aí multiplicaria por alguma coisa, somaria uma outra constante, etc. Multiplicaria por outra coisa e somaria por essa constante, aí pega o resultado, multiplica por isso, e soma com isso, aí pega o resultado, multiplica com isso, e soma isso, pega o resultado, multiplica isso e soma isso. Ao fazer isso, a quantidade de contas que o computador vai fazer vai ser muito menor do que se você pegar e utilizar essa expressão daqui. Pois, por exemplo, nessa expressão daqui, você só vai multiplicar esse termo aqui uma única vez. Ele só vai aparecer em um único produto. Mas, por exemplo, aqui ele vai aparecer, você vai multiplicar isso por esse restante, aí vai multiplicar em outro lugar, vai multiplicar aqui, você vai multiplicar ele várias vezes. Então, ao fazer essa reescrita aqui, você consegue diminuir bastante a quantidade de operações que o computador faz, e isso vai fazer com que ele passe mais rápido e vai também, provavelmente, causar menos erros numéricos. Então, agora podemos ir para o nosso exemplo. Então, vamos calcular o nosso P2 de x. Então, usando a nossa formulazinha daqui, vai ser igual a o F0, o F de x0, o F de x0 mais x menos x0 vezes isso daqui. Vou até copiar isso daqui, ó. Isso é exatamente isso aqui, ó, o nosso polinômio. Beleza.
Aí, então, a gente vai precisar calcular isso aqui e isso daqui. A gente vai construir aquela tabelinha lá que a gente fez no começo da aula. Oi? Isso aqui era para ser um 2. E aí aqui a gente vai considerar sendo isso aqui o x0, o x1 e o x2. Então a gente vai construir aquela tabelinha que a gente vai colocar na primeira coluna. Eu vou colocar os valores de x, que é -1, 0 e 2. Aí na segunda coluna vai ser a ordem 0. Que aí eu vou colocar os valores de f de x. 4, 1 e -1. 4, 1 e -1. Aí agora eu vou fazer a coluna da ordem 1. Que aí eu vou fazer isso menos isso, vai dar -3. -3 dividido por isso menos isso, que vai dar 1. Então vai ficar -3. Agora eu faço isso menos isso, vai dar -2. Dividido por 2 menos 0, vai dar -1. Beleza. Então agora eu vou para a coluna de ordem 2. E aí agora eu faço isso menos isso, que vai dar 2. 2 dividido por isso menos isso, que vai dar 3, então vai ficar 2 sobre 3. Beleza. Então, olha só. Esse carinha, ele vai para cá. E esse carinha, ele vai para cá. E esse carinha, ele vai para cá. Então, basicamente, você vai... Isso aqui, né, você percebe que forma um triângulo, né? E aí você vai pegar meio que esse lado do triângulo aqui, ó, de cima. Para poder colocando nos devidos lugares. Então, nisso aí, a gente tem que o P2 de x vai ser igual a o f de x0, que é 4, mais x menos x0, o x0 é -1. Vai ficar x menos -1, que vai ficar x mais 1. X mais 1, multiplicado por esse carinha daqui, que é -3. 3, mais... E aí agora eu faço x menos x0, que é x mais 1. E x menos x1, então x1 é 0, então vai ficar x menos 0. Multiplicado por esse carinha aqui, que é 2/3. Então isso aí vai ser o seu polinômio. E aí, se você por um acaso agrupar isso daqui, né, fazer esse produto aqui e agrupar os termos semelhantes, você vai obter P2 de x igual a 2 sobre 3 x quadrado menos 7/3 vezes x mais 1, que foi exatamente o polinômio que a gente obteve utilizando os outros métodos. Bem tranquilo, né? Não? Tipo assim, aqui no exemplo foi bem direto as coisas. Oi? Que forma? Não, aí vocês têm que meio que saber da cabeça de vocês. Tipo assim, eu quero que vocês realmente entendam o processo, porque se vocês entendem o processo, vocês não têm que decorar, sabe? Que eu não quero que você simplesmente aprenda a utilizar a fórmula, eu quero que você realmente tente
tem que pensar e entender todo o procedimento. Alguém tem alguma dúvida?